receba a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Eu quero saudar, nós temos visitantes conosco nessa noite. Estou vendo Tarlinha, Thalia, Rosana, Noemi, Ana Júlia ali, outros visitantes também conosco, Tivemos visitando o irmão lá no projeto também, Resgatar. Deus abençoe a sua vida. E você que é igreja, sempre é bom ter você conosco aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Nós estamos estudando essa passagem extraordinária. Eu quero ler alguns versos da palavra com você nessa noite, para a gente então mergulhar um pouquinho. Serei breve nessa noite, mergulhar um pouquinho naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Apocalipse capítulo 2, falei a leitura dos versos 20 a 28, a 29, aliás, e diz assim, vou ler pausadamente, você acompanha na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículos 20 a 29, nos diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dai-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometerem ou que cometem adultério com ela, se não se arrepender de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, essa carta é a quarta carta endereçada à igreja. Patrícia hoje me perguntava lá em casa à tarde, quando eu estava orando, e mais uma vez relendo o esboço do sermão, perguntava: pai, vai falar sobre o que hoje? Eu falei assim, sobre a quarta igreja, a carta a Tiatira. Ela: pai, eu estou doido para ver os 7 selos, as 7 taças, aquilo, algo impactante. E eu pensei comigo, aquilo que nós refletimos lá atrás. Antes do Senhor julgar as nações, antes de Deus então colocar à prova o mundo, Ele passa em revista diante da igreja. O Senhor então quer preparar a sua igreja, para que uma vez a igreja preparada por Ele, para que uma vez a igreja então tratada, a igreja transformada, a igreja sem mácula, a igreja que de fato caminha na presença dEle, então, juntamente com a sua igreja, o Senhor então vai julgar as nações. Por isso que a gente precisa passar por essa carta às igrejas. E quando nós olhamos o Senhor passando em revista, eu falei sobre essa expressão, que era muito utilizada no Antigo Testamento, quando a alta patente de um exército passava em revista, estava avaliando a tropa. O Senhor está circulando no meio da igreja, Ele está olhando a igreja, Ele está contemplando a realidade da igreja. E quando nós estamos olhando essa palavra, como nós já pensamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira, é o Senhor tratando conosco, olhando para nós. Mas ainda é o tempo oportuno, não é o tempo ainda do juízo, é o tempo da oportunidade. E se você gosta de números, não me refiro ao livro de números, mas a números de forma geral, eu quero te lembrar que esta é a maior carta endereçada a uma igreja, das 7. Se você olhar aí a quantidade de palavras, de citações, de direcionamento do noivo para a noiva, a igreja de Tiatira é a igreja que recebe uma carta maior. Fica imaginando quando geralmente na casa tem 2 filhos e geralmente os pais têm a preocupação de geralmente, ainda mais se eles têm a mesma idade. Eu estou vendo a Vânia ali com 3 filhas. Eu creio que o presente deve ser parecido, porque lá deve ter alguém que fala assim: mamãe deu um presente melhor para a Pamela. Uma deve pensar, e vice-versa. Então os pais sempre
querem conceder aos filhos, né, algo semelhante, parecido. Eu fico pensando aqui, as igrejas pensando, por que a Tiatira uma carta maior? Quando nós olhamos a cidade de Tiatira, ela é a cidade menos importante. Não estou falando da igreja, tá, irmãos? Não estou me referindo à igreja, até porque não tem igreja menos nem mais importante. Mas a cidade de Tiatira, aquela localidade, era, dentre as 7, a de menos importância. Não era uma cidade tão referencial, não era uma cidade de tanta importância. Era uma cidade que, de fato, caminhava com ela e tinha nela ali alguma situação comercial, onde geralmente o correio daquele tempo imperial passava, mas não tinha grande expressão. Era sede também de muitos grêmios, muitas agremiações, e aí é que estava o perigo espiritual para aquela igreja, porque aquelas agremiações, elas então tinham a capacidade de trazer para elas a responsabilidade financeira da localidade, e os cristãos então ficavam, né, me permito usar a expressão, entre a cruz e a espada. Se eles então não fizessem parte daquele grêmio, então eles tinham dificuldade de vender as suas especiarias, então eles não entravam nos esquemas. Então, se eles não estivessem ali fazendo parte daquilo, eles estavam fora do eixo financeiro. Isso, a consequência era, os produtos não eram vendidos. Mas aí que entra uma questão, irmãos, até que ponto vai a fé de uma igreja? Até que ponto você tem fé para você não flertar com o pecado? Até que ponto você tem fé para se manter íntegro, independente do preço que você tem que pagar? Aquela igreja vivia essa realidade, e quando o Senhor faz uma alusão sobre essa situação, alguns dizem que era quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios, ou seja, quase que era sinônimo, todo mundo que tinha algum negócio tinha que estar inserido naquilo. Mas aí que tinha um grande perigo, irmãos, cada grêmio, cada conjunto de pessoas ali tinha uma divindade pagã, tinham um certo Deus minúsculo aos quais eles se rendiam. E aí que a igreja entra de forma especial. A igreja não poderia, pelo menos aos olhos do Pai, fazer parte daquela realidade. Por quê? Porque ela tem um Deus único. A igreja não poderia estar com o pé na presença de Deus e com o pé na idolatria. Aí que essa igreja, então, ela começa a ter a ótica do Senhor sobre ela, entendendo que nela tinha gente que dividia-se em 3 classes. Aquela igreja, e se você olhar o contexto, era uma igreja que tinha muita gente, uma igreja com muitas pessoas, uma igreja crescente, emergente, que crescia, mas ela tinha as dificuldades, porque essa realidade era então uma isca para a igreja. Irmãos, quando eu olho para Tiatira, eu vejo algo muito semelhante com a igreja contemporânea nossa, com a igreja do nosso tempo, onde diariamente tem banquetes espirituais, como eu falei na semana passada, onde constantemente você é aliciado a fazer algumas coisas que não agradam a Deus, onde talvez você vive em um convívio, quem sabe profissional, onde constantemente você é aliciado e em algumas ocasiões até obrigado a fazer aquilo que Deus fala para você não fazer. E você pode falar assim, mas pastor, o meu patrão mandou fazer alguma coisa errada, então eu sou empregado dele, eu faço porque ele manda. E aí eu digo para você, não, você não tem que fazer errado porque o seu patrão manda, porque além do seu patrão, ou acima do seu patrão, você tem um Deus que está acima dele. Isso é fidelidade. Aquela igreja então, ela tinha ali naquele círculo de pessoas, de irmãos, alguns que repudiavam o pecado, alguns que toleravam o pecado, e alguns que mergulhavam no pecado. Entendeu? Uma igreja que era para ser uma igreja sem mácula, sem mancha, o Senhor passa em revista diante dela, mas o Senhor olha, faz uma visão panorâmica da igreja, Ele olha olhando para nós aqui, para o meu coração, para o seu coração, para o coração de cada irmão, cada família, e naquela igreja, havia aqueles que repudiavam o pecado não era tolerado para alguns, havia outros que toleravam o pecado, não, o pecado não é tão ruim assim, e outros que estavam mergulhados no pecado, até porque,
quando a história fala aqui, o Senhor fala sobre Jezabel, ela ensinava naquela região de Tiatira, e também a igreja, tinha muitos irmãos da igreja que estavam aprendendo que para você confrontar o pecado, deveria-se então conhecer o pecado praticando-o. Olha só, o poder de sedução. Ela então dizia o seguinte, quer combater o pecado? Então viva no pecado, conheça o pecado, pratique o pecado, e então você vivendo essa realidade, você vai conseguir combater, irmãos, a sedução. Uma igreja que estava sendo seduzida, e é dentro dessa cultura, dentro dessa realidade dolorosa e desafiadora que estava a igreja. Era uma igreja forte e crescente, era uma igreja que tinha um olhar observador para a sociedade. Aqueles que olhavam viam uma igreja vibrante, amorosa, com muita gente, mas aí é que está uma questão, tem aquilo que a sociedade vê, e tem aquilo que o noivo vê, dependendo da ótica. Talvez todos que conheciam a igreja de Tiatira queriam talvez ser igual àquela igreja. Olha que igreja vibrante, uma igreja bonita, boa, muita gente, né? E aqui quando nós lemos os textos iniciais, eu quero lembrar a você quais eram as características da igreja. Versículos iniciais 18 e 19, olha o que diz: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo, ele vê tudo, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Ele anda no meio da igreja. Então, os olhos de fogo significa que ele vê tudo, ele não tem nada que passe despercebido aos seus olhos. Mas verso 19, conheço as suas obras. Aí a gente vai entender, uma igreja que vivia no amor, teu amor, uma igreja que amava. A tua fé, uma igreja que vivia na fé. Teu serviço, uma igreja que servia a Deus, trabalhava diariamente. Uma igreja que perseverava, a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Uma igreja que estava produzindo frutos. Olha só, irmãos. Talvez quem passasse diante da igreja de Tiatira via uma igreja vibrante. Jesus está completamente satisfeito com ela. Mas tem a ótica do Senhor da igreja, e Ele olha a igreja por completo. Ele não olha só a indumentária da igreja, Ele não olha somente a roupagem da igreja, o que está por fora, mas o Senhor conhece a intenção do coração. E é aí que o Senhor começa então a falar para aquela igreja. Eu sempre, quando olho para essas cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, eu sempre lembro que o Senhor está, como você, por exemplo, vai no médico. Acredito que todo médico que fez um juramento sério, ele é um médico sério, ele sempre vai ter a prerrogativa, a intenção de que o paciente, quando chegue a ele, com alguma dificuldade, o desejo do médico é de fato que o paciente, mediante o tratamento, seja curado. É verdade. O juramento médico é que de fato ajude os pacientes a melhorarem a saúde física, só que o médico é limitado naquilo que ele pode fazer. Mas quando nós estamos diante do Senhor da igreja, do noivo da igreja, e ele passa em revista diante dela, e ele faz o raio-x, ele consegue avaliar a igreja, ele tem o poder de curar a igreja. Ele não apenas dá um diagnóstico para a igreja e fala assim, olha, se vira aí, vai tomar o medicamento, vai fazer o tratamento. Não, ele não fala isso, mas ele aponta o caminho para a restauração e transformação. Então, quando nós estamos sendo impactados pela carta às igrejas do Apocalipse, é Deus falando conosco, tratando na nossa vida, na nossa intimidade, nos nossos sentimentos, nas intenções do nosso coração. Eu quero fazer alguns breves apontamentos que o Senhor faz àquela igreja. Ele aponta algumas coisas para aquela igreja, e ele fala primeiramente que é uma igreja dinâmica, sobre a apreciação do mestre, uma igreja que caminhava no dinamismo, que estava agradando a Deus em suas práticas, uma igreja que estava crescendo, perseverando na fé, no amor, trabalhando incessantemente. Mas o Senhor olha aqui dentro da igreja, e aí como nós lemos o versículo 24, olha o que diz: mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga
sobre vós. O Senhor distingue a igreja então entre fiéis e infiéis. Lembra das 3 classes que eu ressaltei? Se você fizer um estudo aprofundado de Tiatira, você vai ver que naquela igreja tinha essas 3 classes de pessoas: aqueles que estavam vivendo a santidade verdadeira e genuína, com fé, perseverança, com amor, abominando o pecado, lutando diariamente contra o pecado, sabendo que o pecado afasta o homem de Deus, que o pecado pode ter possivelmente algum sabor, mas na verdade o pecado leva o homem ao inferno. Eu li uma frase interessante nesse estudo que eu estava fazendo, que alguém falou o seguinte, falando acerca das investidas de Satanás. Um dos comentaristas faz uma colocação que eu achei interessante. Diz que Satanás é um estelionatário. E eu fiquei pensando, por que ele usa a expressão que Satanás é um estelionatário? Ele dizendo que na verdade ele apresenta o pecado como algo gostoso, valorizado e que faz bem, mas na verdade a gente sabe que o pecado ele caminha para a morte, então ele oferece aquilo que não é verdade. O que Satanás faz diante daquela igreja é apresentar o vislumbre do pecado, mas ele esconde a consequência do pecado. E a Bíblia nos diz claramente que o salário do pecado não é bom. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então naquela olhada do Senhor à sua igreja, ele vê que a igreja estava vivendo com pessoas fiéis e infiéis, em uma mesma comunidade, 3 grupos de pessoas: aqueles que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado. Olha o que diz o versículo 20: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, a tolerância com o pecado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o momento que a sociedade está vivendo hoje, o relativismo. O pecado é pecado no relativismo, independente da ótica, da direção que você vê. Se você vê por uma direção, não é pecado. Irmãos, pecado é pecado quando nós olhamos em todas as direções. Havia uma tolerância. Havia naquela igreja ali pessoas que estavam tolerando o pecado, e podemos até entender que estavam domesticando o pecado, tolerando o pecado, mas haviam aqueles que estavam vivendo no pecado. Olha só, um grupo não tolerava, estava vivendo a fidelidade, clamando a Deus, dizendo não, renunciando, pagando preço pela renúncia, alguns tolerando. Lembra? Olha o que diz o texto, irmãos: mas tenho contra ti alguns que toleram Jezabel. Versículo 20: mulher que se diz profetiza, ela ensina e seduz meus servos. Olha só, irmão, Jesus falando, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Irmãos, estou tornando prático aqui. Nós estamos vivendo agora um tempo, onde as festas mundanas têm se tornado comum, e às vezes a gente pergunta assim: pastor, crente pode participar de tal festa? Irmão, nós temos que pensar nisso. Pastor, temos que contextualizar. Irmão, se contextualizar é fazer o pecado, então nós não temos que contextualizar. Nesse período então de junho e julho, o bombardeio é grande. E talvez, irmãos, olhando para essa história dessa igreja, podemos entender que tinha irmãos naquela igreja que estavam vivendo na igreja, dentro do convívio da igreja, mas participando das coisas do mundo. Irmãos, olha só, lamentavelmente, nós estamos vendo isso. Outro dia nós fomos lanchar, eu com a minha família, num dia desse, nós vimos lá alguns rapazes tomando a bebida. Eu não quis nem ver que bebida era aquela, para o meu coração não ficar ferido. Não era da nossa igreja, pelo menos não vi. Não era da nossa igreja. Eu olhei aquilo, a gente ficou assim conversando. Eu falei: rapaz, eu não quero nem ver, porque aquela questão que você não quer ver, porque você não quer se ferir o coração. Irmãos, pessoas participando do banquete espiritual, participando da igreja, comendo do maná celestial e participando das coisas do mundo. A igreja de Tiatira estava vivendo assim, e o Senhor olha para ele e fala: olha, eu não tolero isso. Não tolero isso, porque a igreja estava tolerante com o pecado, irmãos, tolerando o pecado. E aí a gente consegue ver que uma perspectiva dessa igreja era uma igreja que estava bem, era uma igreja que estava em perigo, e era uma igreja que estava mal. As 3 classes de pessoas: estava bem,
estava em perigo e estava mal ao mesmo tempo. Olha só, o misto de realidades dentro daquela igreja, vivendo algo maravilhoso, extraordinário, operoso, à beira do abismo e no fundo do abismo, ao mesmo tempo. Uma igreja marcada por amor. A igreja possuía a maior das virtudes, irmãos, como o texto ressalta, uma igreja que amava, tinha um amor, uma igreja cheia de amor. O que faltava em Éfeso, nós estudamos, lembra da primeira carta? Tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor, que o Senhor falou para a igreja de Éfeso. Aquilo que faltava em Éfeso, transbordava em Tiatira, que era o amor. Mas o Senhor não está apenas preocupado com parte da igreja, irmãos. A preocupação dele é com toda a igreja. Ele não quer parte da nossa boa conduta. Ele quer a nossa conduta íntegra. E quando a palavra íntegra nos ensina que íntegra é integral, total, completo. Uma igreja que estava flertando com realidades. Uma igreja que também era marcada por fé. Uma igreja que era marcada por perseverança. Uma paciência triunfadora. Mas era uma igreja que também estava vivendo uma grande colheita espiritual. Olha só, irmãos, eu sempre falo uma frase que Deus nos usa apesar de nós. O crescimento não necessariamente é sinônimo de que Deus está abençoando, porque Deus faz as coisas apesar de nós. Certa vez, quando eu falava aqui sobre aquela experiência dos filhos de Zadok, eu falava sobre essa questão. Não é porque você tem tido êxito naquilo que você faz, não, Deus está comigo, né, eu estou fazendo então tudo certo. Não, nós temos que avaliar a nossa vida, irmãos. Você está prosperando da sua caminhada de fé? Amém. Deus está te abençoando? Amém. Mas coloca a tua vida também diante do Senhor. De que eu estou precisando ser tratado, corrigido? Assim aquela igreja. Mas o Senhor começa a apontar daquela igreja e para aquela igreja aquilo que o Senhor não gostou. Eu fico vendo e me lembro quando criança, minha mãe deixava para a gente alguns afazeres, e dentre os que eu tinha era varrer quintal, em outra ocasião era... a gente falava que era encerar a casa, que lá na casa que a gente morava com a minha mãe, tinha aqueles tacos, né? Os irmãos que viveram disso sabem, né? Quem que deu polimento em chão de taco aí? Me ajuda aí, gente. Quem que puxou o paninho com o irmão sentado para dar brilho? Sueli? Só que você fazia aquilo tudo, a irmã lá, você tem mais de 45. Só que acontece, minha mãe quando chegava, ela olhava tudo aquilo, e ela sempre apontava, né, você faz tudo, né, assim, você faz tudo certinho, né, Ana Júlia? Mas chegou Zana lá e fala, Ana Júlia, você lavou a louça, está direitinho, a casa está boa, mas o quintal, lembra? Sempre aquela coisinha que a gente fala. Irmão, você olha para a igreja de fé vibrante, boa no amor, perseverante, crescendo, olha, mas tem uma coisa que eu quero te apontar. E aí, irmãos, a gente pode falar assim, poxa, mas mamãe também nem se agrada com o que eu fiz. Irmãos, na verdade nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento, e o Senhor da igreja, irmãos, o que Ele quer na verdade da igreja é uma igreja íntegra, uma igreja que esteja disposta a deixar de lado a sua vontade. Ele começa a apontar diante daquela igreja as realidades, e Ele fala algumas coisas, eu quero pontuar com os irmãos. Ele fala sobre a falsa doutrina. Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecendo e se aprofundando em Satanás. Olha só, irmãos, que heresia, que sedução. E aí eu quero falar para os adolescentes e jovens que estão aqui. Talvez você tenha sido enganado por Satanás dizendo o seguinte, você que está namorando, pastor, me falaram que primeiro antes de eu casar eu tenho que praticar o ato sexual para... Não, irmão, se você praticar você vai estar em fornicação e vai desagradar a Deus. O pecado não é um experimento, o pecado deve ser repudiado. O pecado leva o homem para longe de Deus, o pecado destrói, o pecado tem um salário. Só que hoje a cultura normal e social fala que o pecado é algo para ser compartilhado e vivido, como naquele tempo Jezabel pregava. Não é bem assim. Se deleita no pecado, uma falsa doutrina que conduz a igreja para longe do Senhor da igreja, mas também ensinava uma falsa moral. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal. Irmãos, é diferente hoje? Não.
Hoje nós estamos sendo bombardeados por um cristianismo liberal, irmãos, um amor divino que salva a humanidade independente do que ela faça. A extrema graça, onde todo mundo vai ser salvo independente do que faz, porque Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Lembra que eu falei? Nunca se esqueça disso. Por que geralmente você lê Apocalipse, a introdução, e o Senhor mergulha logo em escrevendo as igrejas? Porque o juízo de Deus passa primeiro pela sua igreja. Eu me lembro de uma expressão que meus pais falavam no passado. Geralmente quando os pais iriam corrigir todo mundo, o que eles começavam da onde? Começa de casa. Era assim? Você já levou uma coça por isso? Está você com seus amigos lá fazendo alguma coisa, seus primos, e o pai falava assim: vou começar pelos de casa. E primeiro que ele batia era o de casa, porque começava do lar. Irmãos, o Senhor começa a justiça pela igreja. Sabe por quê? Como é que ele vai julgar o mundo se ele não passar pelo juízo da igreja? Como é que ele vai julgar com retidão, que ele é juiz reto? Como é que ele vai julgar o mundo com justiça, se ele primeiro não passar a sua igreja pela vara da justiça? Justiça começa na igreja. E aí ele caminha. Uma igreja confrontada por Jesus, tendo a oportunidade de se arrepender. O versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Irmãos, nós estamos no tempo do arrependimento. Nós estamos no tempo da mudança. Nós estamos no tempo do 180 graus. Nós estamos no tempo de mudar as práticas. Estamos no tempo de joelho prostrado, lágrimas derramadas. É tempo do arrependimento. E o Senhor concede, em uma das ocasiões, quando nós estávamos vendo algumas questões, denominacionais, a gente procurou um advogado e falou o seguinte: olha, você tem que afastar bem a cerca, expressão jurídica, você tem que afastar bem a cerca, dando todas as condições de defesa. Assim que geralmente a justiça faz, quando ela vai julgar um cidadão, uma cidadã, o que é que a justiça faz? Tem um direito de defesa. Ele abre o campo para que a defesa também possa se proclamar, para que também a pessoa não possa ser julgada sem que tenha direito de se defender. Então, irmãos, quando nós estamos no tempo que a Bíblia fala do tempo da oportunidade, é o tempo da defesa, é o tempo do arrependimento, é o tempo da oportunidade. Sabe por quê? Vai chegar um dia que a oportunidade vai ter acabado, mas o Senhor falou: olha, eu dei a ela a oportunidade de se arrepender, eu proporcionei a oportunidade. O Senhor confronta com juízo e com misericórdia, Ele trata com graça, mas Ele trata a igreja com juízo, mas também a confronta com disciplina. Irmãos, Deus é Deus de amor, mas é Deus de disciplina também. A Bíblia já nos diz que Deus ama e corrige, ou Deus corrige e repreende a todos quanto ama. Irmãos, correção e repreensão é ato de amor. Por isso que os pais que estão aqui, quando você corrige o seu filho, dentro dos padrões bíblicos, dentro daquilo que a Bíblia orienta, a correção é um ato de amor, é um ato de disciplina, mas fundamentado no amor. Quando o Senhor olha para a igreja, Ele a disciplina com ato de amor e de misericórdia. Mas a falta de arrependimento vai implicar no juízo sem precedentes. Irmãos, uma coisa é fato: se o ser humano não se arrepender, ele não vai gozar das bênçãos celestiais. Ele não vai ouvir da boca do noivo da igreja: bendito do meu Pai, para receberdes por herança a glória eterna que está preparada desde a fundação do mundo. Por quê? Porque isso passa pelo arrependimento e fé. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento não é só verbalizado. Arrependimento não é me arrependi. Arrependimento, na verdade, é mudança. Arrependimento é quando nós entendemos que estamos falhando, e nós então damos uns 180 graus, e nós caminhamos agora em direção ao Pai, deixando o pecado para trás e as práticas que desagradavam a Deus e nos conduziam para o inferno, e agora nós caminhamos em direção a Ele. Mas entendemos também que o juízo contra o pecado será final e completo no dia da volta do Senhor. Olha só, irmãos, ou quando por meio da morte nós saímos desse mundo, aí teremos o juízo.
Aliás, o juízo, né, para aqueles que não se arrependerem, completo e final. E assim o Senhor trata com aquela igreja. Mas também era uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, independente da apostasia dos outros. Irmãos, não podemos olhar para o outro. Não olhe para o outro. Cuidado que o outro pode te tombar. Cuidado que o outro pode deixar você meio para baixo. Uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, apesar da apostasia dos outros. O que é apostasia? Abandono. A Bíblia diz que alguns apostatarão da fé, alguns abandonarão a fé. Pastor, tem muita gente abandonando a fé. Vou abandonar também, meu irmão. Firma o teu pé no Senhor para você ser salvo. Ora por quem está apostatando da fé, mas crava o seu pé na palavra. Lembra quando Jesus, naquele momento em João 6, ele faz o sermão que Ivênio dos Santos certa vez ressaltou que foi o culto da desistência. O pastor Ivênio, certa vez, eu ouvi ele falando há cerca de 20 anos atrás, que certa vez ele estava com vontade de fazer na igreja dele o culto da desistência, como Jesus fez em João 6. Ele dizendo que ele queria convidar a igreja, aqueles que não quisessem mais seguir a Jesus, que viesse, deixasse a Bíblia e fosse embora. Jesus então faz isso em João 6. Jesus aperta um pouquinho, fala assim: olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, então não pode mais andar comigo. E a Bíblia diz que uma multidão já não mais andava com ele, ficaram somente os 12. Jesus então aperta mais um pouquinho e pergunta se vocês também não vão embora. É claro que Jesus não queria que eles fossem embora, não queria que ninguém fosse embora, mas Jesus não queria que ninguém o servisse pela metade. Aí pergunta: vocês também não vão embora? Muita gente foi embora. E Pedro, irmãos, faz aquela grande afirmação que eu creio que deve ser a afirmação nossa diária: Senhor, para quem iremos nós? Nós somos falhos, pecadores. Nós sabemos que nós estamos nos arrastando na fé, mas só o Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, nós precisamos então ter essa convicção. Independente do que as pessoas estão fazendo, irmãos, Deus não vai nos julgar pelo que os outros fizeram, mas a nossa vida na eternidade, ou seja, eu falei sobre julgamento aqui, né? O nosso julgamento, o julgamento dos crentes, não será para condenação, será para galardão. Quando o crente estiver diante do trono, do tribunal, ali não vai haver possibilidade de condenação, mas o crente, ele vai apenas receber o galardão, aquilo que ele então vai herdar na eternidade. Agora, aqueles que estarão diante do Senhor para juízo, serão julgados somente para condenação, não haverá possibilidade de mudar o quadro, porque a obra já está completa. O Senhor caminha com aquela igreja, e aí o Senhor então ensina que é possível manter puro a conduta, mesmo que outros se corrompam. O mundo está se corrompendo, se mantém na integridade. O mundo está deixando de seguir, então siga você. Pastor, lá em casa ninguém quer Cristo, e você quer, continua. Ore por eles, para que Deus os salve, para que Deus restaure, para que Deus cure, para que Deus transforme, mas faça a sua parte. Irmãos, não podemos nos corromper pelo que os outros fazem. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Cristo é o nosso bem mais precioso. Olha o que diz o versículo 25: mas conservai o que tendes até que eu venha. Até que eu venha, então vocês se conservem na fé. Entende agora por que aquela igreja de Tiatira tinha que se manter de pé? Ela não podia entrar nas agremiações porque tinha deuses pagãos lá, tinha idolatria lá, e provavelmente todo mundo que entrava nas agremiações para expor ali os seus feitos, aquilo que produzia, automaticamente tinha que entrar no negociado. Irmão, nós estamos vivendo um tempo, não vou generalizar, claro que não podemos, mas irmãos, hoje quase em todos os ramos, né, que se convive, a propina já entrou. Você vai comprar um negócio, o cara quer te oferecer 10% para você fazer algo ilegal. Você vai contratar um serviço, o cara quer te dar um percentual. Irmãos, olha como é que o negócio é complicado. Estamos vivendo um tempo hoje onde o circo está se fechando. Mas precisamos entender, irmãos, que temos tudo em Cristo. E aí aquela igreja também compreendeu que a verdade de Deus é suficiente. A verdade de Deus é suficiente.
Ela também compreendeu que a provisão de Deus é suficiente para uma vida plena até que Ele venha. Irmãos, Cristo nos prometeu que nós podemos ter nele uma vida plena até que Ele venha. Pode até te faltar alguma coisa. Pastor, mas a Bíblia diz que nunca viu o justo mendigar o pão, sua descendência para necessidade. Salmo declara isso. Mas irmãos, tem crentes hoje que estão passando por lutas, crentes fiéis. A fidelidade não te isenta de aflições. Em algumas ocasiões a fidelidade até te empurra nas aflições. Acredito que no nosso meio aqui, ou você que está cultuando através da live, certamente você já pode ter sido punido alguma vez, talvez até sido mandado embora de um emprego, talvez perseguido, porque você decidiu se manter fiel, você não entrou em uma propina, você não quis uma negociata, você quis manter a sua integridade. Então, como você não fazia parte do time, então você foi deixado de lado. E aí, sabe qual é a promessa? Aqueles que sofrerem por causa do nome de Cristo, então, irmãos, terão um galardão grandioso. Mas entendemos que o Senhor está olhando para a igreja, e caminho para concluir. Uma igreja recompensada pela sua vitória, ao permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Irmãos, no final tem bênção. E não é permanecer até o meio do caminho, não é permanecer fiel não, é até o fim. Permanecer fiel até o fim. Você pode estar pagando um preço alto pela tua fidelidade, permaneça fiel. Você pode estar pagando um preço alto porque você disse não ao pecado, permaneça fiel. Você pode estar sendo, quem sabe, até caluniado porque você se manteve fiel, mantenha-se fiel. O Senhor está vendo, irmãos. O Senhor está vendo. Ele conhece a igreja. Ele olha para a igreja. Ele ama a igreja. E eu caminho para concluir. É possível manter-se puro em uma conduta mesmo que outros se corrompam. Mas olha o que diz os versículos finais: ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim darei autoridade sobre as nações. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos do oleiro, também lhe dareis a estrela da manhã. Aí a gente vê algumas expressões aqui simbólicas. Aqui está fazendo alusão ao próprio Senhor. Nós conheceremos Cristo, irmãos, então nós o veremos assim como Ele é. Aqueles que permanecerem fiéis conhecerão a Cristo assim como Ele é. Receberão a estrela da manhã. Receberão a estrela da manhã. Estarão reinando com o Senhor. Eu quero finalizar com você nessa noite. Qual o preço da fidelidade? Eu falei algumas semanas atrás, irmãos, a sociedade tem falado uma frase que acredito ser verdadeira. A sociedade diz que todo ser humano tem seu preço. E ao meu ver isso é verdade. Talvez alguns não se corromperiam por 10, 20 ou 50 reais, talvez outros se corromperiam por 100 reais. Pastor, então quer dizer que crente tem preço? Tem. O seu preço foi o preço de sangue. Jesus pagou por você. Ele pagou por você. Ele pagou pela igreja. Ele pagou por nós. Eu quero finalizar nessa noite. O Senhor está passando, irmãos, em revista diante de nós. E não tem nada oculto, irmãos, nessa carta. O Senhor, Ele não sonda apenas os atos, né? Viu a igreja vibrante, Tiatira vibrante, deslumbrante, todo mundo que passava, uma igreja emergente, crescente, vivia na fé, no amor, no trabalho, perseverava, uma igreja que estava caminhando, e todo mundo que passava vislumbrava-se com o crescimento dela, as obras, né, eram grandes, só que o Senhor sonda as intenções, cuidado com a intenção do coração. O Senhor sabe, irmãos. Ele sabe o que vai no fundo do nosso coração.
Ele não julga apenas os atos, mas Ele julga a intenção. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei o que você quer colocar diante do Pai nessa noite. Essa carta, nós não estamos estudando uma carta de uma igreja do passado, mas podemos pegar a carta, as 7 igrejas do Apocalipse, e entender que o Senhor está olhando para a igreja do presente. Na verdade, quando nós olhamos essa carta, irmãos, nós podemos ver em cada realidade dessas 7 igrejas uma realidade nossa. Certa vez eu ouvi um grande pregador falando, sobre Pedro e sobre aquele homem rude, e ele falava o seguinte: irmãos, Pedro mora debaixo da nossa pele, Pedro veste a nossa roupa, Pedro come a nossa comida. E ele declara uma frase: irmãos, Pedro, diz ele, somos eu e você hoje. Irmãos, quando olhamos essas igrejas, o Senhor está nos concedendo oportunidade, irmãos, de avaliar a nossa vida, oportunidade de olhar para dentro de nós. Lembra que aqui é a etapa final. A gente sabe que Apocalipse é o último livro da Bíblia, não preciso dizer isso para ninguém. Se você não sabe, pelo amor de Deus, escola bíblica dominical para você. Se você não sabe que Apocalipse é o último livro, o livro que fala das coisas eternas, está precisando vir mais EBD. Então, o último livro. Então, está chegando ao final da história da humanidade. É a hora que o Senhor está então dando as últimas instruções para a igreja. Ele está passando em revista para a igreja e dando as orientações. Restaure aqui, olhe para ali, Lembra de Éfeso, olhe para o amor, Você volte ao primeiro amor. E agora para Tiatira, abandone o pecado, não permita que Jezabel seduza vocês, não tenha tolerância com o pecado, não mergulhe no pecado, mas mantenham-se em santidade. Irmãos, o Senhor está nos dando oportunidade. E olha que, se a gente for olhar cronologicamente, o Senhor está às portas. Eu quero orar com você. Você quer colocar a tua vida diante do Senhor nessa noite? Não é falar para mim o seu pecado, porque eu não tenho poder de perdoar o seu pecado, mas é falar: Senhor, me ajude a aperfeiçoar aquilo que eu preciso melhorar. Irmãos, todos nós temos algo a aperfeiçoar. Eu costumo usar uma frase, que o bom é inimigo do melhor. Pastor, minha vida está boa, mas pode melhorar. Pastor, estou vivendo bom, estou lendo a Bíblia, estou na minha vida devocional, não estou em nenhum pecado moral, nem nenhum pecado capital, eu estou vivendo minha santidade. Você pode melhorar. Nós estamos nos degraus da fé, irmãos. Olhando para todos nós, no nível, não estou dizendo que nós não estamos prontos para a eternidade, tá? Mas na questão de aperfeiçoamento e melhoramento, irmãos, todos nós estamos ainda na forma, sendo forjados, todos nós. Nós precisamos de uns retoques do arquiteto por excelência, precisamos ainda ser moldados por ele, precisamos ainda que ele ajuste, amasse a nossa vida, irmãos, Pegue a gente e amasse em um lugarzinho, tire um pouco do outro, Arranque algumas coisas que não servem, dá uma lixada aqui, dá uma parada ali, todos nós, irmãos. E se você quer colocar a tua vida, eu convido você a ficar de pé para a gente orar junto. Coloca a tua vida diante do Senhor. Convido o Ministério Água que esteja aqui, estamos caminhando para o final. Coloca a tua vida diante do Senhor. É hora do Senhor passar em revista diante de nós. Coração quebrantado: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, Pai, que sacode a nossa vida, pela Tua palavra, Senhor, que traz ao nosso coração um impacto, Pai, mas como tem promessas para essa igreja, Pai, nós queremos também, Pai, receber a estrela da manhã. Nós queremos também, Pai, um dia conhecer o nosso Senhor assim como Ele é, como diz a Tua palavra, que assim como Ele é, nós o veremos, Pai. Senhor, nos ajude na nossa caminhada, ajude o Teu povo, Pai, aqueles que estão aqui enfrentando embates de fé, aqueles que estão, Pai, enfrentando investidas de Satanás, Pai. Senhor, quem sabe tem filhos e filhas aqui nessa noite, Pai, ou quem sabe através da live, Senhor Deus, que estão sendo bombardeados por dados das trevas, Pai. A Bíblia diz que se o inimigo vier contra nós por um caminho, Pai, por 7 ele fugirá, diz a Tua palavra. Que o Teu povo possa crer, que o Teu povo possa acreditar, que o Teu povo possa clamar, que o Teu povo possa perseverar, Pai, que o Teu povo possa esperar no Senhor.
sabendo que do Senhor é que vem o socorro, Pai. Senhor, se o sofrimento, Pai, de alguns irmãos da tua igreja, Pai, tem sido por motivos de serem fortes na fé, Pai, que eles perseverem em fé. Se a perseguição tem sido, Pai, porque tem caminhado na fé, Senhor, que perseverem. Se a tristeza que assola, Pai, tem sido porque tem buscado a tua face de forma íntegra, Pai, Senhor, que eles continuem nessa jornada. Mas também entregamos, Pai, aquilo que precisamos melhorar. Entregamos, Pai, quem sabe o pecado está sendo tolerado, quem sabe o pecado está sendo cuidado no lar, domesticado. Quem sabe o pecado, Senhor Deus, se tornou uma prática corriqueira. Quem sabe o pecado, Pai, tem sido um abismo diário mergulhados por muitos. Pai, Senhor, tenha misericórdia, Pai. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Pai, que a partir dessa noite haja uma libertação, Pai, porque corações estão colocando-se diante do Senhor. Então receba a nossa súplica, o nosso clamor. Nós oramos, imploramos, nos entregamos, Pai, pois assim fazemos no nome de Jesus. Amém.